Voltamos então com a nossa última palestra desse primeiro dia do Congresso Florestas Online 2021, nossa sexta edição. Começamos o dia hoje com palestras ótimas, mas tem mais uma maravilhosa agora. Então, primeiro dia com chave de ouro, abrindo o Congresso com chave de ouro, e você está assistindo aí na sua casa, no conforto do seu lar, no seu trabalho, aí no seu tablet, no seu celular, ou no seu notebook, ou até na sua televisão, graças aos nossos patrocinadores, que estão todo mundo em volta de mim aqui, meus queridos companheiros, abraço, muito obrigado, os parceiros, patrocinadores, Ponce, Mirex S, Corteva, Cerf Consultoria, Bayer, Grupo Correia Neto, Inovatec, Cerebogin, Comptec, Atamex, Envimate, Armogen e Dinago. Todos eles aqui nos ajudando a trazer informações de qualidade exclusivas aí para você que está nos assistindo. E vamos abrir dando nosso bom dia para o meu amigo Guilherme, que não é a primeira vez, está aqui no Congresso já, esteve outras vezes, sempre com palestras maravilhosas. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Paulo. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Obrigado pelo convite e parabéns pelo evento. Obrigado mais uma vez. Você está falando de que cidade hoje? Está onde? Curitiba. Maravilha. Então, diretamente de Curitiba, o nosso palestrante Guilherme Icciuli. Icciuli, como é que fala? Icciuli, como é que fala? O U vai ficar com um som parecido com o I, né? Icciuli. Icciuli. Então, vamos lá. Icciuli, é com você. Obrigado. Então, Paulo, o meu desafio hoje aqui é fazer um exercício de trazer um grupo específico de insetos onde é que tem a interface desse grupo com a produção florestal. Então, essa provocação aqui que a gente vai fazer é um exercício e então a gente vai explorar essa interação de um grupo de abelhas, né, que tem sido muito comentado e tem sido muito projetado na mídia com a relação de produção tanto do ponto de vista das abelhas, quanto do ponto de vista também das florestas. Eu começo aqui com uma foto que já foi apresentada pelo Edilson, o Edilson, meu colega de trabalho, uma foto da Embrapa aqui, de uma área de produção de eucalipto, mas, obviamente, a palestra vai trazer outras dimensões de produção que não só esses plantios puros, né? Nós vamos falar sobre a meliponicultura, que é a criação de meliponíneos. Meliponíneos são as abelhas sem ferrão, tá? Um grupo muito importante dentro dos himenópteros, né? E já falando em inseto, em diversos nomes que a gente vem apresentando aqui, a gente que trabalha na área de produção e agricultura, né? A gente sempre associa a questão dos insetos com a questão do controle, com a questão da sanidade. E pouco se utiliza em pensar nos insetos como insumo biológico. Então, é interessante que as abelhas despertam esse ponto de vista onde elas fazem parte das engrenagens que vêm somar a produção. E claro que isso não se restringe às abelhas, isso se restringe a uma série de outros insetos que podem ser pensados dentro do sistema de produção como algo que venha a contribuir, né, algo que venha a somar nesse sistema de produção que é a floresta. Né? Então, quando eu falo em relação de produção aqui, eu vou falar a partir do ponto de vista da produção apícola, lato sensu, né? Toda vez que eu falar em apícola aqui, algumas pessoas vêm me corrigir, porque eu estou falando especificamente de abelha sem ferrão, se diz, não serve para apícola. Pensando na questão da família, ápide, né, eles estão dentro da família, então o termo pode ser usado também para isso, então uma produção apícola no sentido mais amplo, né, e a relação de serviços que esses insetos prestam dentro da produção florestal. Eu organizei a palestra sem muita preocupação em colocar isso em uma ordem, então a gente vai trazer essa conversa, eu falei para vocês que era um exercício, então isso não vai seguir uma ordem lógica, mas a gente vai voltar nesses temas em vários momentos, né, dentro da apresentação. Então, acho que isso fica mais dinâmico e também proporciona que a gente tenha um questionamento maior, acho, dessas relações que a gente vem trazer aqui desse grupo de insetos, né? Os meliponíneos, eles estão distribuídos, né, dentro do globo terrestre aqui, nas regiões tropicais e subtropical sul, né, do hemisfério sul. Então, vocês veem aqui na distribuição que nós temos a região neotropical aqui bem representada, e aqui onde se situa o Brasil, né, nós temos então nessa região 77% dos meliponíneos, são muitas espécies de abelhas que estão concentradas, nós temos o privilégio de ter isso dentro do nosso território. Né? Depois nós temos aqui região africana e a região asiática, né? Todas elas nós temos abelhas. E chama atenção aqui que na terra do eucalipto nós também temos a presença dessas abelhas. Então, originalmente,
esse grupo de abelhas já estava presente em áreas naturais com uma das espécies, né, que é a nossa vedete, em termos de produção florestal. Isso quer dizer que eles já têm interação, né? Nós já conhecemos essas interações e que aquela história de usar a abelha como insumo biológico, ela cabe muito bem a algumas espécies de produção florestal. Veja que interessante aqui, né? Então, você está vendo os nomes dos gêneros das abelhas sem ferrão, e esses gêneros, então, estão concentrados em representação, né, das áreas onde eles ocorrem. Vocês veem aqui nessa cor bege, né, o que nós temos aqui para a região neotropical. Então, é uma riqueza, para desenhar um pouco melhor o que significa essa riqueza, isso quer dizer que nós temos gêneros que são muito pequenos, quase do tamanho do mosquito, né? Então, abelhas que se adaptam a determinado tipo, né, de flor, e gêneros maiores, que então têm uma conexão com outro grupo, né, de flores, outro tipo de alimento, né, de biologia para essas abelhas. Então, nós temos ferramentas que servem ao parafuso pequeno e ao parafuso maior. Nós temos ferramentas para a produção de mel, nós temos ferramentas para polinização, serviços ambientais, né? Inclusive, né, algumas tentativas de fazer controle biológico, distribuindo, né, elementos de controle biológico, como alguns fungos, podem ser feitos mediados por essas abelhas. Então, é uma caixa de ferramentas que nós temos que precisamos abrir os olhos e pensar em como isso pode contribuir para a produção, né? Então, veja que um dos serviços ambientais, né, que esses insetos prestam, e não são só as abelhas, né, nós estamos falando aqui, a dimensão, né, da polinização é estimada em 43 bilhões por ano, né, de reais. Então, isso é muita coisa, né? E nos trópicos, 90% das plantas com flores dependem, pelo menos parcialmente, de polinizadores. Tá? Então, quem colocou essa frase aqui, doutora Márcia Maués, nossa colega da Embrapa também, né, que tem já uma longa história de trabalho com polinização. Isso é um valor muito representativo, né, o impacto disso para a nossa produção. E aqui falando, então, da questão do serviço que esses insetos prestam, né? Isso a gente chama atenção para as abelhas, porque elas são muito presentes na questão florestal, né? Mas nós temos outros insetos também que se relacionam com esse serviço e que precisa ser observado na nossa prática florestal, né? Então, hoje nós já falamos sobre alguns insumos químicos que podem sim afetar a presença desses insetos, né? E o serviço, né, dentro dessas 90% de plantas com flores, né? Muitas delas com a representação para a produção, né? Então, isso é impacto no PIB, né? É um serviço do qual a gente depende e que pode ficar caro, né, depois que a gente compromete a existência desses insetos. Como eles estavam presentes, então, nessa distribuição ampla que eu coloquei para vocês, nós temos uma história muito longa, né, de interação desses insetos com a humanidade. Em povos tradicionais, né, eu estou colocando aqui a questão dos maias, né, no México, já tinham colmeias, né, e produção em massa dessas abelhas, né, e para eles era tão importante que isso estava mesclado com toda a história e com todos a questão, a prática, né, de sobrevivência desses povos. Então, a questão dele na religiosidade, na questão do calendário, tudo isso, né, envolvendo essas abelhas, e não é à toa que aqui no Brasil, né, isso também era conhecido. Então, nós temos aqui, por exemplo, um caiapó, um índio caiapó, descrevendo as partes da abelha. Então, tem nome na língua deles, né, para cada parte da abelha. E uma pergunta interessante é como é que eles conseguiam visualizar isso, né, sem equipamentos que nós temos hoje, como uma lupa, né, que permite você aumentar. Então, se ele conhecia a abelha nesse nível de conhecimento, é sinal de que isso para ele é vital. A gente não para pensar, mas, por exemplo, o transporte de água só poderia ser feito pelos índios porque a cera permitia calafetar os cestos. Então, é um avanço tecnológico muito grande, você poder usar, então, a água, né, trazendo em containers que são calafetados com a cera do inseto. Por isso, né, que chega ao ponto de ter esse detalhamento, de ter nome para as veias, né, da asa da abelha. Então, outros grupos aqui que nós temos, né, indígenas no Brasil também tinham a mesma situação, né? E eu não preciso ir muito fundo descrevendo essas coisas, mas vocês sabem que os nomes que nós atribuímos para esses insetos são quase todos, né, derivados de língua indígena. Tá? Então, a diversidade dessas abelhas já era conhecido
por esses povos, né, e isso era muito importante para eles, né. Na questão alimentar, você veja que você consegue obter recursos, né, energéticos, né, na questão do açúcar presente no mel, mas consegue também proteicos. Hoje a gente fala tanto da alimentação à base de insetos, comer as larvas dessas abelhas era algo muito precioso para os índios, né, e normalmente isso estava associado com a questão de família, né, os ninhos eram a propriedade de famílias, então isso era passado do pai para filho, onde é que estava a localização do ninho. Tem toda uma história de como é que se desenvolvia as técnicas de localizar esses ninhos, né? Isso era muito importante. Inclusive a chegada da abelha europeia, né, da Apis aqui no Brasil, foi percebida, né, e os índios sabem dimensionar quando que isso aconteceu. Né, em termos de, eles são muito, a história deles é registrada oralmente, né, e eles conseguem descrever essa chegada aqui e o impacto que isso teve, inclusive, para as espécies nativas também. Isso aqui é uma árvore filogenética, né? Então é um esquema que mostra qual é a relação entre as abelhas. Eu peguei um grupo maior de abelhas, né, uma família Apidae, e coloquei aqui uma série de outras abelhas que estão relacionadas com os Meliponini. Meliponini é uma tribo, tá? Então a tribo das abelhas sem ferrão, né, que são os Meliponines, são no mundo cerca de 550 espécies, das quais metade estão presentes aqui no Brasil. Tá? Então, é um número muito grande, já é o maior grupo dentro dessa família, né? E a gente tem a felicidade de ter uma variedade tão grande desses insetos que evoluíram em associação com espécies nativas. Né? Então, nós temos espécies menores, como eu já disse, que se adequam a árvores, né, que têm a oferta de uma inflorescência menor, e isso nos permite, então, desenhar, né, qual que seria a propriedade de colocar uma espécie, né, para determinado plantio. Tá? Junto nós temos os bombini, que são as mamangavas, né? Então, como grupo mais próximo, né, nós temos uma série de propostas, né, inferências que podem representar a evolução das abelhas, e essa foi uma que foi baseada num número de evidências moleculares muito grandes. Então, é interessante, né, o que eles colocam aqui. A abelha europeia, com 8 espécies, né, como o grupo mais próximo desses dois que eu mencionei, né? Depois nós temos as abelhas da orquídeas, né, que são muito interessantes também para a questão de polinização, importantes para uma série de espécies brasileiras, né, nós podemos comentar mais para frente, né, e as abelhas coletoras de óleos, né, que vem aqui o Centridine. São abelhas solitárias, aqui o Glossini e Centridine, né, são diferentes, né, e aqui nós temos então as abelhas, né, os meliponines, como um grupo social. Isso é interessante porque você permite que você venha com uma técnica de produção de uma colônia, que tem um número de indivíduos maior, então tem um impacto em termos de polinização maior, a partir, né, da tecnificação de criação de abelhas, né, não no ambiente natural, onde daí você tem paridade entre a questão do potencial de polinização. Então, essas são abelhas sociais. Isso, como eu acabei de dizer, né, influencia na questão técnica de criação desses grupos, né? São espécies que estão presentes em diferentes biomas brasileiros. Então, assim como nós temos uma especificidade de abelha para árvore, nós temos também uma especificidade de abelha por bioma, né? E hoje nós temos um problema muito grande, né, de o que pode ser criado em determinada região do Brasil. Por mais que o Brasil é muito grande, né? E a gente vê que existem espécies que são muito desejadas por meliponicultores, né, mas que não são próprias para aquela região. Né? Então, é algo estranho a gente pensar de pegar uma abelha que está adaptada, por exemplo, para a Bahia, né, e criar isso nos pampas. Isso não dá certo, né? Tanto para a abelha, né, quanto para as plantas que estão envolvidas também na interação dessas espécies, né? Então, por isso é importante chamar a atenção, assim como os clones que a gente viu hoje aqui, né, a apresentação tem uma especificidade, né, para a produção de mel, para a produção, né, para a produção de madeira, né, no caso do clone de eucalipto. A questão das abelhas também, né, a gente pode pensar dentro do mesmo esquema, que existe aptidões, né, e a gente tem que respeitar essas aptidões até para não trazer qualquer dano para o bioma onde a gente está trabalhando e para os insetos também, né? A questão do sofrimento animal, e não deixa de ser uma criação animal como qualquer outra, né? E tem que ter respeito pela espécie, né? E para todas essas espécies que nós temos no Brasil, nós temos um grande número delas para as quais a gente já tem manejo. Isso quer dizer que nós já temos técnica para criação, e isso nos permite, então, pensar isso na interação com a produção florestal. Uma foto bem interessante, né? Isso é tradicional da cultura, né, do campo brasileiro.
manter caixas, né, de criação racional. Hoje a gente vê, então, essas caixas aqui tecnificadas, né, pensadas para a criação, no sentido que você pode manejar essas caixas, mas antigamente você via muito comum você ter um tronco, né, ou ter uma cabaça, né, pendurada na entrada da casa, né, pura e simplesmente, né, pelo prazer de manter essa abelha perto. Não tinha nem intenção, né, de coleta de material, nem nada, mas a afeição do homem do campo com as abelhas, né, e isso ajudou muito no desenvolvimento da meliponicultura, né, e depois você tem trabalhos que vêm conduzindo, né, para novas metodologias, onde você vê as caixas sendo adaptadas para a produção, né. É interessante que para esse tipo de inseto nativo, né, de espécie nativa, nós já temos o desenvolvimento quase em todos os estados, né, de normas e dispositivos legais que permitem essa criação. Então, nós estamos vendo um ponto de virada onde a gente consegue formalizar essas criações, né, os nossos meliponários, e começam, então, a oferecer relações, né, de produção que antes não poderiam existir, porque não tinham normativas para isso, né. Essas abelhas têm uma série de vantagens sobre a abelha europeia, né, sobre a Apis, porque, por exemplo, elas podem coexistir em ambiente domiciliar. Isso é muito interessante, porque não coloca em risco a criação de gado, não coloca em risco, né, as crianças, não coloca em risco o trabalhador. Isso é algo muito positivo, né, dentro da criação dessas abelhas. Para transportar é muito mais fácil, né, a questão de segurança, né, isso traz vantagens bem consideráveis para as espécies, né? E por toda a diversidade que a gente tem com essas abelhas, elas atendem a polinização de uma grande lista de espécies vegetais, e aí especialmente pensando nas espécies florestais, né? Aliás, as árvores têm uma vocação como a fonte de alimentação para essas abelhas, algo que a gente vai chamar como pasto apícola. Eu sei que o termo parece estranho, né, mas ele foi sendo usado, né, e se consagrou, né. Pasto apícola serão, então, essas espécies que vão atender a alimentação das abelhas em vários tipos de insumos, né? Então, na questão do néctar, como alimento energético, né? E também no pólen, como alimento majoritariamente proteico, né? Ainda entram a questão das resinas, né? E o nicho, né, de habitação, às vezes, para essas abelhas também dentro das espécies florestais. A erva mate, por exemplo, né? É muito comum você ver árvores mais antigas que têm ocos. Então, elas são um nicho importante, né, dentro de uma área natural para conseguir manter essas abelhas presentes e trabalhando. Então, a meliponicultura é a criação dessas abelhas, né, e hoje nós temos já uma boa tecnificação da atividade, uma boa representação da atividade. Por exemplo, no Paraná, nós temos formalizadas mais de 33 mil caixas de enxames, né, dentro dessas caixas, né, formalizados na Agência de Defesa Sanitária. Nós achamos que esse número é subestimado ainda, porque muitos produtores não aderiram, é recente, né, esse cadastro, e então ele é bastante representativo, né, a produção dessas abelhas. E por que essas abelhas são criadas? Primeiro com o interesse com o mel, né, mas muito mais pelo interesse pela caixa, que alcança um valor de mercado alto. Então, existe uma demanda, né? Todo mundo quer ter uma abelhinha dessa em casa. Isso aumentou a demanda dessas abelhas como um animal. Eu acho que o termo não é adequado, né? Mas o pessoal anuncia isso como pet, né? Eu não acho que isso caiba para as abelhas, né? Porque eu acho que é um pouco mais complexo do que um pet, no sentido de que ele demanda treinamento para você manter esse material, entender como funciona. É necessário que você tenha condições de vida para esse inseto, né? Então, as pessoas acham que tendo flor está ok. Não é só isso, né? A flor tem que estar oferecendo esse néctar de forma contínua para a abelha, né? Durante o ciclo anual, néctar e pólen, ela tem que ter onde buscar isso. Algumas dessas abelhas são tão pequenas que o raio de trabalho delas, às vezes, é de 300 metros, né? Então, dentro de uma faixa de 300 metros, tem que ter alimentação, e se não tiver, tem que ter procedimento, né? Tem que ter manejo. Por isso, eu acho que não se adequa a questão do termo de pet para essas abelhas. Como eu falei que existe tecnificação da metodologia, né, de criação, aqui em comunicado técnico da Embrapa, né, do Dr. Giorgio Venturieri, né, que tem grande contribuição para a meliponicultura, né, brasileira. Então, uma caixa desenhada para a urussu amarela. Você vê que ela tem módulos, né? Então, um módulo onde você tem presente, né, os potes de mel, é diferente da Apis, né? Não são favos, aqui nós temos potes de mel, e embaixo discos de cria, aonde você tem o desenvolvimento das novas abelhas. Então, como você tem essa divisão modular
nesse modelo de caixa, é fácil você manejar isso, no sentido de dividir essa caixa em duas, né, no momento correto, ou é de trocar alimentação entre uma caixa e outra dentro do meliponário. Veja que, pensando, né, em produção florestal, isso é interessante porque essa caixa registra o que nós temos de espécies florestais do entorno. Então, numa área natural, eu consigo vir nessa caixa, né, e selecionar tanto o mel quanto os potes de pólen, ou até mesmo, né, os elementos de construção da abelha, né, que são o geoprópolis, e dentro desse material encontrar quais são os pólens presentes, que revelam, então, qual era a estrutura dessa floresta. Então, aqui, né, um desenho do ninho. Eu preciso dar uma corrida também, para não gastar muito tempo, mas a gente tem vontade de falar mais que o homem da cobra, né? Então, aqui um cortiço, né, que é um tronco com as abelhas na casa, de uma forma tradicional, um desenho em corte de um ninho, né, de uma abelha. Você vê aqui a estrutura de um meliponário, isso em Prudentópolis, né? Veja a quantidade de caixas, todas ocupadas, né? Próximo de um plantio florestal, inclusive, né? Isso muda toda a mentalidade da propriedade, porque esse produtor aqui, antes de qualquer tipo de aplicação, ele está preocupado com essas abelhas presentes aqui no ambiente, e essas abelhas, então, são muito sensíveis, e perder um patrimônio desse, isso aqui são caixas de manda-saia. A manda-saia chega a alcançar, né, um preço de R$400 a caixa. Então, calcule o prejuízo aqui, né, de uma aplicação de um herbicida, por exemplo, né, e o herbicida tem um efeito muito cruel para a abelha, porque ele mexe com a estrutura digestiva, e compromete essa estrutura, né, abrindo espaço para pragas como um fungo, né, que pode danificar e matar essa abelha em questão de dias. E o prejuízo é muito grande. Então, você vê as práticas agrícolas, né, sendo mudadas nas propriedades, o impacto que tem, né, a abelha dentro do ambiente rural, mexendo inclusive com a questão de como é que eu faço o manejo das minhas áreas de produção. Não só a área de abelha, mas toda a área da propriedade, né? Esse produtor, inclusive, começou a discutir conosco a importância da buva, que a gente estava falando em controle da buva aqui, né? A buva, para ele, é muito importante, porque ela oferece pasto para essas abelhas, né? E oferece um lucro na divisão dessas caixas. Então, ele mantém a buva, né? Faz todo um exercício para que ele tenha, entre as fileiras, né, do eucalipto dele, né, entre as linhas, ele mantém, então, esse material como um representativo de aumento de produção de caixas. Aqui, né, também um meliponário inserido numa área de floresta, né, e ele consegue deslocar essas caixas são móveis para atender interesse de polinização que ele tem. Então, ele mantém essas caixas como ferramenta de serviço ambiental. Como eu estava dizendo, então, você tem aqui a produção de mel. Isso é uma estimativa antiga já, né? Apesar de estar publicado em 2019, isso é anterior ainda, né, esse preço, e esse custo por litro, né, que deveria ser expressado inclusive em custo por quilo, né, e não por litro, né, é diferente, mas você vê aqui que esse mel alcança um preço muito maior, né, do que o mel comum. Ele é um outro tipo de produto, né, tem que ser avaliado de outra maneira, mas você veja que inclusive a produção de mel é algo interessante, né, mesmo com preços defasados aqui. Vejam quantas espécies nós temos e a variação de custo que a gente tem do mel por espécie, né? Uma espécie muito comum que é a jataí, né? Você consegue aqui, então, um custo, né, por litro, né, de R$90, R$50, né? Então, é uma atividade de baixo investimento e economicamente viável, principalmente se o produtor, né, conseguir capturar os primeiros enxames, se ele usa madeira da própria produção florestal dele para a montagem das caixas, né? Isso é um impacto bastante grande na propriedade, principalmente na pequena propriedade, né? A gente precisa de desenhos que possam envolver isso com produções mais amplas. E o custo anual, né, de um meliponário de 20 colmeias, né, você vê que ele é baixo também, né, entre R$600, mas essa é uma estimativa defasada também. Ele pode ser financiado, né, a meliponicultura pode ser financiada pelo Pronaf, o que abre portas, né, para que você desenvolva isso na propriedade. E essa relação, né, entre abelhas e floresta é muito estreita, né, é antiga, é bem conhecida, pensando nos eucaliptos, né? Os eucaliptos são fonte de recursos florais, né, e isso beneficia as abelhas e abre espaço, né, para que no período de florada a gente possa usar a produção dos plantios puros, né,
para enriquecer a produção apícola, lato sensu, né, tanto de abelhas europeias quanto de abelhas nativas, né. Nós temos um rol de espécies de eucalipto que permite, inclusive, que você tenha alternância, né, das áreas, dos momentos de florada, compondo um pasto apícola mais completo. Né. Então, nós temos, a Embrapa já conhece material e indica isso, né, como diversas possibilidades de desenho, tá? Vamos correndo aqui para também não perder muito tempo, né? E nós temos potencial muito grande para sistemas agrobiodiversos, tá? Então, pensando, né, em SAFs, pensando em outros arranjos, você vê que existem grandes possibilidades. Pensando em espécies, né, de palmeiras, né, tanto a jussara como o açaí, né, todos eles nós tem nas abelhas nativas, né, os maiores polinizadores. Né? Então, a produção, pensando em fruto, né, para o açaí ou para a jussara como fruto, né, como aqui no sul é muito usado no lugar do açaí, né, é importante que você tenha essa interação com as abelhas para garantir a produção. Né? Podemos pensar em outras ainda, né? Quando a pupunha, se você está pensando em frutos ou sementes, né, ou babaçu, tudo isso tem espaço para que a gente pense na associação com as abelhas. Eu queria mostrar a associação das apes aqui com a produção, né? Então você vê aqui uma relação de tempo, né, com um percentil de produção agrícola, né? Você vê que existe um salto aqui de 90, né, para os anos mais atuais aqui, na produção da agricultura, tá? E essa produção, ela começa a desacoplar do crescimento do número de colmeias. Isso é uma estimativa global, né? E você vê que esse desacoplamento a partir de 91 aqui é bem perceptível. Se nós estamos pensando desse desacoplamento como uma espécie, né, que é introduzida e que é mantida em criações, né, isso certamente se reverte também para as espécies nativas. Então, isso é um paralelo para que a gente pense, né, que começa a aparecer cada vez mais um déficit. E esse déficit vem de uma série de questões, né, de desenhos produtivos, de problemas, né, com a síndrome, né, de perda de abelhas, de polinizadores, né, a questão dos insumos agroquímicos sobre as populações de abelha. Isso é um ponto de partida para que a gente pense que vai necessitar, né, de esquemas de abelha para que mantenha a produção. Aqui mais uma colega nossa, né, a Embrapa é muito representativa dentro dessa questão do estudo das abelhas, né, e a doutora Kátia fez um estudo especificamente com o morango, né, mostrando o impacto disso para a produção de morango. Você vê uma caixa de abelha aqui, provavelmente uma jataí, né, dentro de uma área de produção de morangos. E você vê, evidentemente, né, a contribuição da abelha dentro de uma área, de uma estufa, né, com a polinização aberta, né, e quando você tem autopolinização, né, ou um controle aqui sem polinização, você vê que isso é bem representativo, muito importante, e o potencial desses insetos como ferramenta de produção. Pensando na questão de sementes, né, a gente falou de clones hoje aqui, mas não existe clone sem a estratégia seminal. A gente não pode, algumas vezes o pessoal pergunta, né, escuta, o que é melhor, clone ou seminal? Depende, são ferramentas e são disponíveis a problemas diferentes, né, e a gente intercambia essas estratégias no sentido de alcançar melhores clones, né, ou de fazer introgressão em resistência a alguma praga. Por isso as abelhas são importantes, pensando aqui só no quilo, né? Eu coloquei isso no Google e essa foi a estimativa que ele trouxe, né? Em preço de quilo de semente de eucalipto, né? Se eu consigo induzir uma produção maior aqui, o quanto representa esse ganho? Então, a gente sabe que para café, por exemplo, que não é uma planta polinizada principalmente por insetos, né? O acréscimo de abelhas quase dobra a produção de sementes. Se eu alcanço isso dentro de um pomar de sementes, né? Isso é muito importante para o produtor, né? Fora também a questão, né, do Código Florestal nos exigindo, né, que você formalize essas áreas, e a gente não pensa que essas áreas de preservação permanente e reserva legal são áreas também de insumos para a produção apícola, né, lato sensu novamente. Então o produtor pode aproveitar essas áreas para as abelhas e pode deslocar de repente essas abelhas para áreas de interesse, como por exemplo a área de um plantio florestal, né, de um eucalipto, por exemplo, no momento de florada. Então, como eu disse, né, a gente começa a enxergar essas abelhas como uma interface de efeitos positivos, uma engrenagem, né, que vai somar no sistema e vai trazer um aumento de produção, um aumento de qualidade de vida, né, para o produtor, né, e um serviço ambiental que às vezes é difícil estimar o impacto de preço, né.
Mas nem tudo são rosas, né? Nós temos situações onde também esses insetos são pragas, e nem posso dizer pragas, né? Porque isso não é formalizado como praga, mas uma relação, né, prejudicial. Por exemplo, aqui nós temos a arapuá danificando o plantio de mogno africano, tá? Então elas vão em busca de resina e com as mandíbulas elas acabam danificando, né, as ramificações ou até o broto apical, né, comprometendo o desempenho dos plantios. Grande problema a ser resolvido, né? E como é que resolve isso aqui? A gente sabe que isso são espécies nativas e isso tem restrições, né, para que você não trabalhe isso, justamente como eu falei, né, a gente não pode considerar praga porque qualquer tipo de dano a essas espécies são tidas como dano à fauna nativa, né? Aqui nós temos também trigonas atacando eucaliptos no mesmo modelo, né, roendo, né, os brotos, né, e os ramos de eucalipto, de corímbia, tá? E alternativas aqui que se coloca é o uso de iscas com controle químico, né? Isso não pode acontecer dessa maneira, né? Isso são trabalhos antigos, né? A nossa presente, né, legislação não permite que isso seja feito. Isso é uma publicação mais recente, né? Também dizendo em combate do himenóptero pela destruição do ninho. Então, isso é lei federal aqui, ó. Proíbe a eliminação de enxames de abelha, protege a fauna e flora, incluindo as espécies de abelha nativas e exóticas. Tá? Então, as domesticadas, como as apis, também são protegidas. Em alguns momentos de aplicação da lei, nós vimos, né, os órgãos ambientais tratando isso por número de abelha. Então, já vimos multa sendo aplicada pelo número de abelha morta e não por colônia. Então, imagine, né, o problema legal que você tem dentro de uma recomendação como essa. Né? Isso não pode ser feito. Tá? Híbridos de corímbia toreliana na Austrália, né, sendo dispersados pela abelha. Então, ela vai buscar resina, a semente fica aderida ao corpo dessa abelha, ela sai carregando essa semente e derruba no caminho até a caixa, né, ou na entrada da caixa ela derruba isso, né, estou falando caixa, mas um ninho, né, ninho natural, e vai derrubar isso, e onde ela vai derrubar isso cresce, e corímbia se comporta como erva daninha lá. É um problema para eles, né. Aqui nós já tivemos alguns testes, né, e vimos que isso não se aplica muito aos híbridos, mas é uma possibilidade que tem que ser considerada, né? A gente tem que trabalhar. Eu comecei no slide acima a falar de problemas, da questão, né, de eles atacando o plantio. Como é que isso tem sido enfrentado pelo produtor, né? Em alguns lugares tem sido usado um tipo de consórcio, né, como, por exemplo, com a bananeira, que é uma fonte mais atrativa para a abelha e acaba divergindo a abelha de atacar o eucalipto. Então, veja que tem alternativas, né? Nós temos que buscar isso e são coisas interessantes a serem pensadas. Então, já falamos, né, da questão da trigona como, de certa forma, né, ameaçando os plantios, mas também é uma das espécies mais robustas. Então, em áreas degradadas, é uma das melhores espécies para que a gente estabeleça para que ela faça a polinização, porque ela aguenta esse espaço degradado, né? Ela consegue montar o ninho dela sem depender de áreas de ninhos de oco, de árvore, por exemplo, né? E ela consegue produzir, né, de uma forma muito superior, né, que outras espécies de abelha nativa. Então, a mesma espécie que pode ser um problema, pode ser uma solução, dependendo do contexto que a gente coloca essa espécie. Veja outra coisa que era problema e que nos tornou uma bênção, né? Então, as abelhas se alimentavam, né, desse membracídio dentro das mimosas, né, das bracatingas, e formavam um mel que a gente chamava de melato, e que muitas vezes era jogado fora ou misturado, né, outro mel, porque ninguém queria esse mel. A Alemanha descobriu o melato e isso virou um produto nobre, que alcança, né, um preço muito mais alto do que o mel normal. Então, tudo isso está sendo exportado hoje, né, e é produzido bianualmente, a cada 2 anos que você tem essa produção, envolvendo a questão da produção florestal de bracatinga em diversas áreas, né. Isso, inclusive, começa a ser pensado na questão de produto de denominação de origem, né. Então, veja o impacto na produção de mel, né, a questão da floresta. Então, aqui, as abelhas que foram encontradas por nós dentro da erva mate, né, e o quanto isso seria importante na questão da produção de semente, na quebra de dormência, listando espécies que têm potencial para contribuir com a produção de novas mudas, né, pela estratégia seminal.
o quanto é importante, né, para a castanheira, né, as abelhas, nós temos aqui, né, os meliponini, mas também temos, né, as abelhas das coletoras de óleo, das orquídeas presentes, o como é importante a gente pensar que não tem castanha se não tiver abelha, e nem melhoramento, né, porque você vai precisar de alguém para estar disseminando, né. Então, justamente nisso, falando dentro da estratégia de melhoramento, a abelha pode ser usada, né, para aumentar a mobilidade dos gametas, algo que é muito importante nos desenhos experimentais, né. Ele vai reduzir os cruzamentos endogâmicos, aumenta a diversidade alélica, o que é algo desejável dentro de uma produção de geração F1, F2, né. Ele melhora o desenho experimental, porque ele vai permitir que todas as árvores, né, vão trocar gametas entre eles da melhor forma possível, né. Ele aumenta o número de sementes produzidas, e de uma forma bem, algumas espécies, né, quase vai dobrar essa produção, e aumenta, tem efeito de vigor e poder de germinação nessa semente. Então, se você vende essa semente comercialmente, né, você tem como medir o impacto das abelhas, né, e alegar, então, a produção de mudas de sementes. Algumas práticas, né, florestais são amigas da plantios mais novos em relação aos mais antigos. É complicado no sentido de que você reduz a janela de floração para essas abelhas, né? Então, isso é muito comum, né, pensando em energia, né, que ficam dentro do plantio, corte raso. Quando você remove esses debris, isso também é prejudicial às abelhas. Então, dá para pensar em uma silvicultura que seja potencializadora desses insetos. Claro, nem se fala na questão química, né, mas elas fazem uso, por exemplo, de floração de ervas daninhas. Então, qualquer controle pode interferir, né, pode impactar a população de abelhas. A seleção de variedades de florescimento tardio, produção, né, de celulose, então a gente pensa em florescimento tardio, isso também vai resultar em impacto para as abelhas. Nós vamos fechar a conversa aqui, né, nessa expectativa. Ela é uma bomba de efeitos positivos, econômicos, ambientais, sociais, né, que são fatores de relevância para o desenvolvimento, né, regional do agronegócio, uma série de efeitos em cadeia aí, que vem da floresta, né? Então, a abelha e a floresta andam juntos, muito mais do que outras culturas, né? Se a gente pensar em floresta, não a produção apícola com o plantio de eucalipto e qualquer outro cultivo anual, né? Então, isso a gente poderia, de repente, abrir os olhos para entender como é que essa engrenagem, né, dentro da produção florestal pode ser usada dentro da nossa expressiva produção, né, brasileira, ainda mais tendo um número tão grande de espécies, né, de ferramentas, né, que podem ser usadas dentro desse contexto, tá bom? Eu agradeço a atenção de. Obrigado, Guilherme. Excelente essa apresentação. Olha, eu achei que eu conhecia um pouco de abelha, vi agora que eu não conheço nada. Boa essa apresentação, eu vou obrigado a rever ela, porque eu comecei a notar algumas coisas que eu gostei aqui. Tem vários amigos aqui em Mato Grosso do Sul, um trabalho junto com a Eldorado Brasil, e também com a Suzano lá em Três Lagoas, fazendo um belíssimo trabalho. As empresas estão favorecendo, utilizem as florestas para criar abelhas e fazer a apicultura em alto padrão. Então, excelente a sua informação, muito boa mesmo. Nesse exato momento, falando aqui da cidade onde eles estão falando, tem gente do Brasil inteiro. O Lucas tem está em Jacareí, São Paulo. O Mário Roberto está em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. A Manuela Castro, a Veralista, não. Márcia Novaes, Capão Bonito, São Paulo. O Pedro França, lá de Brasília. O Carlos Zanqueta, de Curitiba. O Humberto Jesus Eufrade, na Veraí, Mato Grosso do Sul. A Adriana Schaff, de Paraná, Roraima. A Vitória Stephanie, de Belém do Pará. E o Zé Mauro de Almeida. Parabéns, Guilherme. Excelente. Márcia Novaes, ótimas palestras. Obrigado e parabéns aos palestrantes e à organização. Ótima apresentação. O Marco Andrade está falando de Belo Horizonte, do Paraguai.
da Venezuela, da Argentina e do Uruguai nos acompanhando hoje. Vai ter mais gente depois do final. O Jonathan Fontoura de Santa Teresa, Espírito Santo. Agora, aproveitar, que o pessoal está comentando aqui, está entrando agora, porque nós estamos falando aqui até chegar no YouTube, eu vou fazer uma pergunta para você. O que a pessoa, o que o pequeno a floresta de eucalipto para ter lá, para fazer apicultura? Assim, eu preciso estudar, tem alguma recomendação na Embrapa, eu entro no... Como é que eu faço para iniciar? Primeiro passo, Paulo, é formação. Precisa de um curso de meliponicultura. Isso é ser autodidata na questão de se formar vendo vídeos, né, e de ler. Isso é sensacional. Mas isso não te desobriga a questão de formalizar isso, né, porque você tem que manter essas abelhas, e não é simples, né? Existe uma série de fatores a serem observados, existem pragas, existem doenças, né? Ações que têm que ser tomadas na medida em que você tem cenários diferentes, por exemplo, né, de uma diminuição de alimento para as abelhas, como é que você tem que agir, né? Como é que protege isso? Então, às vezes, práticas, por exemplo, né, uma coisa que é bem ilustrativa disso, existem caixas que são adaptadas para meliponicultura para o sul do Brasil, existem caixas no Brasil. Então, às vezes as pessoas compram, né, por Mercado Livre, as caixas vindas de outras regiões e acabam matando, né, as suas abelhas, né, às vezes simples. Então, é preciso se formar nisso, né, no sentido de se instruir, e a Embrapa tem uma oportunidade muito boa, e acessando o site da Embrapa com a busca, né, de curso de meliponicultura, você encontra isso, e esse curso vai ser suficiente para te dar esse embasamento para desenvolver a atividade. Muito bom, muito bom. Não é só comprar a caixa, comprar toda aquela roupa e sair pôr no caixa em qualquer lugar, né? Muito boa essa aliás, explicação. Aqui você não pode manejar essas caixas, como você vê o agricultor aqui na projeção, né? Ele está sem roupa alguma, né? Exatamente. E até para não cometer proibidas em alguns estados de serem criadas. Então, antes de comprar a caixa, de pensar o que você vai fazer, você quer produzir mel, você não vai comprar uma série de espécies, você vai investir em uma espécie apenas, né? Que seja aquela mais vocacionada para o interesse que você tem. Espécie tal, elas estão disponíveis aonde? Existem meliponicultores cadastrados, né? Isso depende do estado onde você está. E aí é uma conversa mais profunda para a gente ter, mas temos esse cadastro, e isso formaliza o meliponicultor como alguém que possa vender essas caixas, né? Ele faz uma nota fiscal do produtor, tira, né, uma guia de transporte animal e você... Maravilha. Mário Roberto Mamédio, o assunto é pertinente ao que virá por diante, com certeza. Marco Andrade, com certeza. O Rodrigo Faliano está falando de Alta Floresta no Mato Grosso. Ótimo. O Carlosinho está em Patos, Paraíba. O Leonardo. Não, o Desk. O Jefferson Martins, assim, batendo um papo aqui com o Carlos. Online, aos palestrantes de hoje, obrigado por todo o conhecimento compartilhado. Abraços de Botucatu, São Paulo. Bom, a gente vai se estender muito aqui, já está no resto do Brasil, horário de Brasília, são 12h15, está na hora do almoço. A barriga de muita gente deve estar roncando essa hora. Então, Guilherme, muito obrigado pela sua palestra e as suas considerações finais. Aqui para o reforço que o Edilson trouxe, né, da importância da ciência para o Brasil, no momento, né, onde a gente está sofrendo algumas restrições, e colocar o setor, né, para lembrar disso e para fazer com que a gente possa ampliar essa nossa contribuição para o setor florestal, quanto isso é importante para o Brasil como nação. Obrigado, Guilherme, obrigado. Pode
tirar já só o compartilhamento de tela, já vou passar rapidamente aqui, então, a nossa agenda de amanhã. Amanhã, terça-feira, dia 19, nós começamos sobre mega tendências e inovações no agronegócio e florestas plantadas no Brasil. Depois, o Manuel de Freitas, grande consultor, engenheiro, consultor florestal, ex-diretor florestal da International Paper, gestão florestal efetiva. Às 9h30, o Robson Carnaval, que é sócio fundador e conselheiro interno do grupo Inovatec, uso de dados na sustentabilidade e competitividade do setor florestal. O Index Data Analytics e suas aplicações para o mercado florestal. E encerrando, o Luiz Felipe Arcalá, impactos da pandemia estratégicas. Ele que é head da Inovatec Gestão. Amanhã, então, vai estar recheado de palestras inéditas, exclusivas e, olha, palestrantes de peso. Então, você anota divulgando o link de amanhã, vai ser transmitido pelo YouTube do Florestas Online. Hoje foi pelo do Mais Floresta, que nós tivemos problemas técnicos, mas amanhã volta a ser pelo YouTube do Florestas Online. Inscrição, lá se cadastrou, fez inscrição no site do florestasonline.com.br, vai receber aí no seu e-mail o link da transmissão. Agradecer muito todo mundo que esteve aqui conosco, também a Aliane de Jesus Alves, do Cruz das Almas, no Universidade Federal, decidir apegar a disciplina de apicultura. Grata, excelente apresentação. A Vitória Stephanie, acompanhando desde cedo, aprendendo muito com todos. A Azul, muito boa palestra, Guilherme. Boas perspectivas e reflexões. Mário Roberto, obrigado pela oportunidade, excelente. Então, muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa tarde. Não se esqueça, a partir das 8 horas, horário de Brasília, agradecendo todos os nossos patrocinadores. Pulse, Mirexs, Corteva, Cerf, Bayer, Grupo Comptec, Atamex, Envimat, Armogen e Dinago. Obrigado a todos por estarem aqui conosco hoje e até amanhã.